partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Chegou o período do imposto de renda. E com ele vem as dúvidas, os prazos e aquela sensação de será que eu estou fazendo certo? Mas a boa notícia é, declarar o imposto de renda não precisa ser complicado. Com informação clara e um pouco de organização, é possível evitar erros, ganhar tempo e passar por esse processo com mais tranquilidade. Dados da Receita Federal do Brasil mostram que muitos contribuintes ainda enfrentam problemas por detalhes simples. E é justamente nisso que a gente vai te ajudar hoje. E para abrir o programa de hoje, eu trago uma reflexão de Benjamin Franklin, lá de 1789, que diz o seguinte: neste mundo nada é certo, exceto a morte e os impostos. Então, já que não tem como fugir, a gente aprende a fazer direito. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, todos juntos contra os vilões do esgoto. Sicredi é ter com quem contar. Clínica Com, clínica de oncologia e hematologia das missões. Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria. Fena Soja 2026, nosso ouro vem do campo. E Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar aí de um tema que faz parte da vida de milhões de brasileiros, mas que ainda gera muita dúvida: o imposto de renda. E mais do que explicar regras, a ideia aqui é entender o que a declaração revela sobre a nossa organização financeira. E para isso eu recebo hoje a contadora Josiane Segelka, formada pela URI Santo Ângelo, sócia e proprietária da Rapport Contabilidade Consultiva, com mais de 10 anos de experiência na área contábil e atuação direta no apoio a empresas e pessoas físicas. Josi, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui no cafezinho. Obrigada pela presença. Que bom te rever, né? Quanto tempo que a gente não se via. Eu e a Josi tivemos a oportunidade de trabalhar um tempo aí juntas no Mindset Coworking, né? Foi onde a gente se conheceu. E depois a gente não tinha mais se visto, né, Josi? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse tema que é tão importante. Então, esclarecer um pouquinho como que funciona a declaração do imposto de renda. Eu confesso para ti que para mim, assim, todo ano é uma carga chatinha, assim, né? Mas porque eu sou uma pessoa não tão organizada com essa questão de guardar documento e tal. Então, assim, se eu não começar antes, e já aconteceu outros anos, eu até já perdi prazo, tive que pagar multa, enfim. Então eu achei que seria um tema bastante relevante da gente trazer para os nossos ouvintes. A gente tem uma audiência bastante grande e eu tinha conversado com outros ouvintes, enfim, fala de imposto de renda, como é que ficou esse ano? Tem aquela questão da faixa de isenção para o ano que vem, né? As pessoas, tem gente achando que é para esse ano, então acho que tem muita dúvida e muitos mitos também, né, por volta desse tema que a gente vai tirar hoje. Mas a primeira pergunta é para quem que vale, né? Quem que precisa prestar atenção nisso e fazer a declaração do imposto de renda, Josi? Certo. Então, existem vários critérios que nós precisamos analisar antes de dizer se a pessoa precisa ou não entregar a sua declaração do imposto de renda. Então, eu trouxe aqui os principais, que são os que realmente fazem a pessoa estar na obrigatoriedade. E o primeiro deles é se recebeu rendimentos acima de 35.584. Então, aqui entra salário, aposentadoria, aluguéis. Se teve rendimentos isentos acima de 200 mil, o que entra nos rendimentos isentos? Entra a retirada de lucros se você tem empresa, herança, indenizações, tudo isso. Então, se for acima de 200 mil, já também precisa estar declarando o seu imposto de renda. Se você teve ganhos com investimentos ou venda de bens, também é uma regra que, se enquadrar, precisa declarar. Se teve atividade rural com faturamento acima de 177.920, então também é uma regra que precisa ter um cuidado. Uhum. Se você vendeu um imóvel com lucro, essa é uma questão bem interessante também, que Verdade. a gente precisa analisar. Se teve lucro, precisa declarar. Se operou na Bolsa de Valores, se investiu ou vendeu mais de 40 mil, ou também se teve lucro sujeito ao imposto, precisa.
E também se você passou a morar no Brasil em 2025 e se enquadra em alguma dessas regras que nós comentamos, também precisa entregar sua declaração. Tem que declarar. É importante lembrar que tem um prazo aí, né? A gente está falando hoje, dia 29, quase finalizando aí os 300 dias que abril teve. Mas daqui uns dias a gente já está em maio e o prazo encerra no dia 26? Dia 29. 29 de maio. Então a gente está exatos 30 dias aí do encerramento do prazo para declaração, certo? Isso, e geralmente o prazo é até o dia 31, mas como esse ano cai no domingo, então antecipa para sexta-feira, no dia 29. Não sei de onde é que eu tirei dia 26, mas enfim, né, dá um desconto. Mas então até o dia 29 de maio. Tem muita gente que acaba deixando para a última hora, né, Josi? Essa que vos fala, inclusive, é uma pessoa que todo ano tem que se cuidar, porque acaba esquecendo, deixando mesmo. Às vezes a gente vai botando todo mundo na frente e a gente vai se deixando, e o IR faz parte dele na prática. O que tu vê acontecer com quem acaba deixando para depois o imposto de renda? Geralmente essa pessoa ela perde o prazo ou ela fica sem algumas informações na sua declaração, porque geralmente a organização ela começa muito antes dessa época do imposto de renda. Sim. Então é essencial que você reúna os documentos no decorrer do ano, você guarde todas as notas que você tem de despesas médicas. Então, essa organização ela já vem muito antes. Então, quando você deixa isso para fazer na última hora, pode acontecer de ficar informações fora da sua declaração e isso vai acabar ou fazendo você pagar um imposto a mais, que talvez poderia ser descontado se você tivesse organizado essas despesas. Então, é muito importante que tenha essa organização no decorrer do ano. Sim, as pessoas estão ouvindo agora e pensando, né? Aquela consulta que eu fui, eu vou precisar buscar aquele comprovante, eu não peguei tal nota fiscal. Porque, de fato, durante o ano, não sei como é que é no teu dia a dia, se tu comprova isso que eu vou dizer agora. Mas durante o ano, como a gente deixa essas coisas ir passando às vezes, né? E acaba... Tem pessoas que eu conheço que são super regradas, assim, que chega na hora da declaração, é lindo de ver, né? Eu acho lindo. E as pessoas têm lá a sua pastinha super organizado, né? Tu tem cara de quem tem essa pastinha, Josi, super organizado. Enfim, chega lá, entra no sistema e tá tudo lindo, tudo certo. Contudo, a gente tem aí, e não sou eu quem está dizendo isso, são os dados da Receita Federal, da quantidade das milhares, centenas de milhares de pessoas que deixam para a última hora porque não tem essa documentação, ou porque perdeu o prazo, enfim, N motivos. Na prática, tá? Tenho toda a documentação, fiz o meu trabalho de casa, né? O meu tema de casa certinho. Tô com a documentação lá com a minha pastinha. Onde que eu começo? Por onde começar a declaração do imposto de renda? Site, enfim, como que é o passo a passo inicial para eu poder iniciar essa declaração? A primeira coisa que você tem que decidir é se você vai procurar um profissional para fazer essa declaração para você ou se você vai fazer sozinho. Porque muitas pessoas hoje fazem sozinhas porque são informações que já têm conhecimento, sabem fazer o preenchimento. Mas se isso não acontece com você, é importante que você busque um profissional para fazer a sua declaração. Boa. Como que começa? Primeiro, você pode baixar o programa da Receita Federal e aí com os documentos em mãos você vai fazendo o preenchimento. Ou então tem a opção de você fazer direto pelo aplicativo. Vai informando todos os valores e conferindo conforme a sua documentação. E o sistema ele é muito fácil, né, Josi? Assim, para quem não tem muita coisa para declarar, não tem tanta documentação, nem tanto rendimento, acaba que o sistema ele é muito autointuitivo, né? Então, assim, as pessoas conseguem perceber e entender o que precisa fazer, o que precisa preencher. E agora a Receita tem também esse sistema de cruzamento de dados, né? Então, algumas coisas já tem ali na declaração pré-preenchida, né? Tu entende que isso veio para ajudar ou até que ponto ajuda? O que tu acha da declaração pré-preenchida quando os dados já estão adiantados lá no sistema? Falo por mim como contadora que facilita muito a parte do nosso trabalho, porque são informações que já vêm prontas, mas esse ano nós tivemos que ter um cuidado redobrado porque veio muitas inconsistências. Olha aí. Porque a Receita Federal ela extinguiu uma declaração que enviava todas as informações dos valores recebidos e passou a utilizar outro banco de dados.
Então, teve muitas declarações que, ao fazer pela pré-preenchida, informou com valores diferentes. Então, a gente teve que ter o cuidado de pegar o informe de rendimentos da pessoa, conferir valor por valor para ver se fechava. E realmente teve alguns que não batia. Então, quando a pessoa vai fazer a declaração sozinha, é importante que ela também faça essa conferência antes de enviar a declaração. Sim. Porque o que vale é o que você tem de documentos. Então, se você envia algum valor diferente, provavelmente vai cair na malha fina. Então, a pré-preenchida, ela vem para ajudar muito, mas precisa ter bastante cuidado. Sim, principalmente agora, por conta dessa situação que tu falou e que tá acontecendo. Para quem tá em dúvida se precisa declarar, enfim, qual que é o critério mais seguro, Josi, para não errar? Tá? A gente ouviu aí antes o Paulão compartilhando, né, que o amigo dele aposentado aí disse que ele não precisa declarar. Então a gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas ou até incerteza, né, dos critérios, enfim. Tu falaste no início, né, quem que precisa de acordo com aquilo ali, mas assim, para eu ter segurança de que eu tenho que fazer, qual que seria o start, assim, não? Tenho que fazer essa declaração, preciso lá prestar contas ou preciso conferir. Qual a orientação que tu daria para a pessoa não cair, não ficar de fora ou depois não ter a penalidade também, né? Sim, o principal deles é os seus rendimentos. Uhum. Então, precisa, primeira coisa, analisar quanto que você teve de rendimento tributado no ano de 2025. Depois disso, você pode analisar as demais situações. Então, nós temos a questão de aposentados, que tem uma parte da renda que é isenta. Uhum. Mas também não significa que o aposentado não precisa declarar. Ele tem que analisar lá no seu informe para ver qual que é o valor tributado e qual o valor isento. Se for acima do limite, ele vai precisar declarar. Então, o principal é quanto você recebeu de renda tributada no ano. Sim. Josi, e para quem está nos ouvindo, daqui a pouco está sendo o primeiro ano que vai fazer a declaração, nunca fez, né? A gente tem aí jovens que ingressaram no mercado de trabalho há pouco também, ou daqui a pouco a pessoa mudou de trabalho, agora passou a ser tributado, mudou de faixa. Queria que tu falasse um pouquinho dessa questão das faixas de tributação, né? E para quem vai declarar a primeira vez lá, onde é que tem alguma trava, alguma coisa que a pessoa acaba ficando em dúvida, onde buscar essa documentação para poder comprovar? A principal dúvida que chega até nós é o que eu preciso informar. Uhum. E o que eu posso descontar para que eu não pague tanto imposto. Uhum. Porque geralmente tem pessoas que pagam imposto e ficam em dúvidas. Mas eu não posso utilizar isso na minha declaração? E o que as pessoas têm dúvidas referente aos bens. Se eu lançasse, eu vou pagar imposto. E, na verdade, não. Os bens, eles são somente informativos para a Receita analisar o que você tem no seu CPF. Na verdade, muitas coisas ela já tem essa informação, ela só precisa que você confirme lançando isso na sua declaração. Sim. Então, essa é a principal dúvida. Os bens, eles não geram impostos. O que gera imposto é o que você recebeu de renda. Sim, sim. E a busca dessa documentação, então, para quem é aposentado, vai pegar lá o seu comprovante de rendimentos, vai conferir lá o que tem de valores isentos, fora daquilo, tem que informar, enfim. Mesmo que a pessoa não pague, é legal que ela informe? Como que funciona isso? Mesmo que a pessoa não precise declarar, que ela não vai pagar imposto, é importante porque a declaração de imposto de renda ela pode ser utilizada como um comprovante de renda. Então, você pode utilizar, por exemplo, para alguma situação no banco, que te peçam um comprovante. E essa documentação, para fazer a declaração, tem que analisar muito o que você tem no nome. Então, se você tem um veículo, vai precisar do documento do veículo. Se você tem um bem imóvel, precisa da escritura, do contrato, para colocar todas essas informações na declaração. E daí as contas em banco, enfim, eu acabo buscando. Normalmente as agências bancárias, né, os bancos e, enfim, qualquer tipo de instituição de financeira acaba enviando, né, para as pessoas sempre no final de ano, enfim, os informes de rendimento para que eles utilizem no ano seguinte. Se a pessoa não recebeu, é só ela buscar a instituição financeira para ter acesso a essa informação, correto? Isso. Hoje em dia nós temos tudo muito informatizado, então a maioria dos informes nos bancos você pode tirar através do aplicativo, que tá fácil acesso ali no celular.
Então, isso facilita bastante para que você não precise ir na agência. Então, todos os extratos, a maioria dos bancos tem disponível para você emitir ali direto. Só procurar lá no seu aplicativo também consegue tirar. E quem começa antes a fazer a sua declaração antes, tem alguma vantagem? Quais que são essas vantagens de fazer antes de todo mundo? A primeira é a questão de não perder o prazo. Sim. Né? Mas quem tem imposto a restituir ganha tempo porque vai receber esse valor antes. Então, ali nos primeiros lotes, a Receita já vai fazer o pagamento. Mas quem tem imposto a pagar só vai informar a declaração e vai pagar o imposto lá na data do vencimento ou antes, se desejar. Sim. Mas o principal benefício de quem entrega antes e tem imposto a receber é porque vai receber antes. Bem no lote antes. Isso. Agora são 13 horas e 20 minutos de hoje. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho. Hoje a gente está falando sobre organização financeira e imposto de renda na prática, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Fena Soja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Fica aí que a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes, experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback, mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se belezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. E juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Por que pagamos 70% de esgoto? Você já percebeu que o valor do esgoto costuma ser 70% do consumo de água? Isso acontece porque a maior parte da água utilizada em casa retorna ao sistema na forma de esgoto. Esse valor ajuda a custear serviços essenciais como coleta, transporte e tratamento do esgoto. O tratamento é fundamental para evitar que resíduos sejam lançados diretamente na natureza. Além de proteger rios e mananciais, o saneamento também reduz doenças e melhora a saúde da população. Por isso, o sistema de esgoto é considerado um serviço essencial de saúde pública. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa convidam você para uma edição histórica da Fena Soja. Venha comemorar conosco 60 anos da maior feira multissetorial do Brasil. Fena Soja 2026, de 1º a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Rosa. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Ketem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan, Sulnet, Lactalis, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Alibem e Corsã. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. Fena Soja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13 horas e 25 minutos. A gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje a gente está falando aí de imposto de renda na prática. Falar um pouquinho dos erros que nos levam para a malha fina, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Josi, seguimos então agora, vamos falar um pouquinho, né, daquilo que tu acaba vendo na prática e onde mais as pessoas te procuram também, né, porque quando o erro bate na porta, a gente se desespera, né, quando informa alguma coisa errada, o cair na malha fina, eu acho que é o grande medo, né, de todo mundo que tem entrega a sua declaração no imposto de renda aí por ter feito alguma coisa ou sem querer omitiu alguma coisa, e agora tem esse cruzamento de dados, né, Josi, que está cada vez mais eficiente aí, da Receita Federal, e dá para dizer que errar e passar ficou praticamente impossível, né? Não tem como, se tu informou alguma coisa errada ou omitiu alguma coisa, eles vai cair lá. Como é que tu vê essa questão? Como é que é para vocês? Sim, hoje em dia não tem mais como fugir, porque a Receita Federal criou várias declarações, então todas elas têm um cruzamento. Se for informado o seu CPF, isso vai ficar lá na hora que você fizer a sua declaração. E no momento que você omite, por exemplo, um rendimento, vai cair direto na malha fina. E aí que é o medo de todas as pessoas, geralmente. Sim. E quanto a essa omissão de rendimentos, né? Tem coisas que a gente precisa reforçar, que tem que estar lá, que estão para além da minha renda comprovada lá, né, no meu Olerite, enfim. Então, renda extra, aluguel, rendimento de dependente, como é que isso entra lá dentro? O que entra, o que não entra, como que funciona? Então, todos os rendimentos que você teve no decorrer do ano, você precisa informar na declaração. Então, acontece muitos casos, por exemplo, de pessoas que trabalham em 2 lugares. E na época da declaração, ela vai informa somente um. Isso é uma situação que vai cair na malha fina porque deixou um dos lugares sem colocar o seu rendimento. Então, se trabalhou em 2, 3 lugares, precisa informar todos eles. Se for lançar dependente, se esse dependente ele tem renda, precisa também informar. E é aqui que muitas vezes a gente precisa analisar antes se vale a pena colocar essa pessoa como dependente ou não, porque pode aumentar o seu imposto. Verdade. Então, o dependente às vezes só é vantagem quando ele é menor de idade e ainda não possui nenhum rendimento. E se esse menor tiver uma pensão alimentícia, esse rendimento entra junto? Se a mãe coloca de dependente, isso entra junto? Como que funciona? Ela vai lançar só o recebimento dessa pensão. Então, o rendimento... Mas ela não vai pagar o imposto sobre essa pensão. Só informação desse valor. E o que mais que precisa ser informado? Antes eu te perguntei, Josi, a respeito da questão de financiamento. A gente teve muitas pessoas que tiveram o seu financiamento aprovado ano passado, né? Começaram a pagar o seu financiamento, então adquiriram uma dívida. Como que essa dívida entra esse ano na declaração? Um financiamento de casa própria, por exemplo. Precisa ser analisado que tipo de financiamento é. Por exemplo, se for Minha Casa Minha Vida, o valor da dívida ele não vai informado, porque geralmente esse tipo de financiamento tem o bem como garantia. Então, vai ser informado somente o bem e o valor que você pagou até final de 2025. Então, demais financiamentos também que têm o bem como garantia, eles não são informados na dívida. Olha aí, essa aí para quem perguntou antes. E então tá aí a resposta agora da Josi, como é que funciona a questão do financiamento. E as despesas médicas, né? Elas ainda são um ponto crítico, né? Tem muita gente que acaba declarando sem comprovante ou não declarando, né? Ou declarando o valor diferente do que tá lá informado, enfim. O que entra e o que não entra aqui? Como que eu faço a devida informação para eu evitar a malha fina? Todas as despesas médicas precisam ter comprovação para você informar na sua declaração. Então, acontece muito de pessoas que esquecem de pedir o recibo ou a nota fiscal e tentam fazer isso no ano seguinte. Muitos profissionais não conseguem fazer essa emissão porque tudo existe prazo. Então, ele precisa ter um prazo para emitir a nota, precisa ter prazo para emitir o recibo, e se a pessoa esqueceu, geralmente ela não vai conseguir. Sim. E aí você
não pode lançar essa despesa, porque caso a Receita Federal venha cobrar comprovação, você não vai ter como apresentar esse documento. Então, a nossa orientação é sempre que não seja lançado nada de despesa que você não tem comprovante. Importante. E tu falaste um pouquinho antes dos dependentes, eu vou retornar nesse tema, porque, como eu falei, eu tive uma colega de trabalho num lugar que eu trabalhei, que ela e o marido, os dois informavam o filho na declaração, tá? Então, os dois tinham lá a informação. E certa café da manhã que a gente estava tomando juntas lá, ela contou isso. Eu disse, não, mas você não pode. Mas a gente sempre fez assim. Ele informa e eu informo também. Isso não pode, né? Claro que não pode. Como que funciona a questão da informação dos dependentes? O dependente ele pode ser informado somente na declaração ou da mãe ou do pai. Sim. Nunca nas duas, porque quando vai fazer o cruzamento, provavelmente uma das declarações vai cair na malha fina e vai precisar tirar esse dependente para regularizar. Então, essa informação, ela não tem como ser lançada nas duas declarações. Sim. E hoje acho que o sistema nem permite, né? Não sei como é que tá isso. Não sei se... Porque antigamente, que é da época dessa história que eu contei aqui, não sei se existia esse cruzamento de dados. Acho que não, até porque faz muito tempo isso. Agora, acho que existe, né? Esse cruzamento do CPF do filho, dos pais, não? Sim. Sim, né? Sim, até existe a forma de lançar nas duas declarações, porque são declarações separadas. Mas o que vai ocasionar inconsistência é quando ele entregar a declaração, que vai constar nas duas. Sim. Josi, antes tu falaste dessa questão dos patrimônios, tá? Outra dúvida que eu recebi aqui é de quando eu tenho alguma benfeitoria na minha casa. Então, eu tenho na minha casa no valor X, fiz uma benfeitoria, aumentou o valor dessa residência, o valor do imóvel aumentou. Isso tem que ser declarado ou não? Como que funciona essa questão de eu ter aumentado o valor do meu imóvel? Sim, é bem interessante que isso seja informado na declaração, porque melhorias feitas no imóvel com comprovação de notas fiscais do que você teve de despesas pode ser informado. E justamente porque a partir do momento que você decide vender esse imóvel, isso vai influenciar se você vai ter imposto a pagar ou não. Então é importante atualizar ele conforme forem feitas essas melhorias. Sim. Outra questão que eu pesquisando lá para montar o nosso roteiro, eu vi que acontece bastante. Erro de digitação, né? Então as pessoas às vezes tendem a fazer aí de forma rápida a sua declaração, enfim, querem entregar logo, ainda mais quando deixa para os últimos dias. CPF, valores, os dados bancários, né? Acabam derrubando, né? Muita gente aí na sua declaração. Isso acontece bastante lá para vocês? Como é que vocês percebem isso? Acontece bastante quando a pessoa coloca débito em conta, por exemplo, se tem imposto a pagar, e informa a conta bancária errada. E ela está ciente de que todo mês vai ser descontado e quando vê não deu certo e está com aquela dívida que vai gerando juros, gerando multas. Então, a questão de informar o CPF, hoje o sistema já é inteligente, ele já identifica que aquele CPF está incorreto. Então, você precisa arrumar essa informação ali no momento já que está fazendo. Ele nem te deixa ir adiante, né? Isso, outra coisa que pode acontecer é a questão também da variação patrimonial, né? A pessoa, às vezes, compra um bem de um valor alto, né? Mas não tem uma renda declarada suficiente para aquela compra, para aquela aquisição. Como que funciona isso na prática? O que acontece com as pessoas quando existe essa diferença aí entre o que eu adquiri e entre o que eu de fato ganho? Isso precisa ser justificável. Por exemplo, como que você adquiriu aquele bem? Foi através de financiamento? Foi dinheiro que você já tinha? Então, quando acontece isso, por exemplo, de ter uma evolução patrimonial muito diferente do que você ganha da sua renda, pode chamar a atenção. E a Receita pode vir a pedir esclarecimentos. Então, é importante que tudo tenha como comprovar. Como que você conseguiu adquirir aquele bem? Então, eu sempre digo que tudo tem que bater. O que você ganha, o que você gasta e o que você tem. Sim, sim. E como é que eu declaro corretamente daí a origem
desse recurso, se ele foi financiamento, se ele foi, pode ter sido doação também, até uso do fundo de garantia, né? As pessoas podem se utilizar também no caso de aquisição via financiamento. Tem algum lugar correto lá dentro da declaração onde eu tenho que fazer essa informação? Sim, no momento que você informa o bem, tem a parte que você vai descrever como que ele foi adquirido, como que ele foi pago, se foi financiamento, se você deu algum valor de entrada. Então, tudo isso vai ali na descrição do bem. Então, é importante que faça isso de uma maneira bem completa para evitar problemas também lá na frente. Mais um motivo para sentar com calma, né, Josi? Para fazer essa informação, porque se qualquer coisa que vá errado, né, é muito provável ou que caia na malha fina e isso fica ali nessa morosidade para começar a fazer, tu perde o prazo. O que acontece quando a pessoa perde o prazo da declaração? A primeira coisa que acontece é a multa. Multa mínima de 165,74. E depois, se vai gerar imposto a pagar, você vai pagar mais um valor em cima disso que você deixou de recolher no prazo. Então, essa questão que é um valor que você vai ter que desembolsar, que poderia utilizar para outra coisa, né? Claro. E para quem não fez a declaração, por exemplo, ano passado, e esse ano, então, quer se organizar, quer fazer a sua declaração, mas está ainda pendente a declaração do ano passado. Como que funciona isso na prática? Não existe uma ordem para entregar as declarações, mas é importante que regularize todas elas o quanto antes. Certo. Porque se está pendente, provavelmente está com o CPF com problema, que vai gerar algum transtorno futuramente. Por exemplo, não vai conseguir, se pretende fazer alguma coisa no banco. Nós já tivemos casos que a pessoa foi na farmácia, precisou informar o CPF para comprar o medicamento e não conseguiu porque estava com o CPF com problema, pendente. Então, tem que regularizar todas elas. Sim. Josi, e a gente falou antes também da situação de isenção, né? Tem uma coisa que está gerando bastante dúvida, enfim, é essa nova norma, né, da Receita Federal de isenção de até R$5.000. Só que ela só vai valer para o ano que vem, né? Então, para este ano, como que ficam as faixas de imposto de renda dentro da tabela lá, para quem vai fazer a declaração? Para esse ano, o que está valendo é o valor de R$35.584. Então, se você recebeu isso no ano passado, precisa entregar a declaração. Aí, para esse ano de 2026, daqui para frente, você provavelmente já não está mais pagando imposto na sua folha de pagamento devido a essa isenção dos 5.000. Mas isso vai valer só para a declaração que vai fazer lá em 2027. Sim. Ano que vem, então, as pessoas vão se beneficiar dessa nova regra. Este ano ainda vale a regra antiga, enfim, para esse valor de 35.000 ano. Se eu ganhei mais que isso... É isso? Isso. Aí eu preciso entrar lá no site da Receita, então, e fazer a minha declaração. Tem, desses teus 10 anos aí de contadora, tem algum top 3 de erro aí que tu percebe que as pessoas acabam sendo recorrentes todos os anos e que tu deixaria os nossos ouvintes já ligados, né, do que não fazer na hora da declaração? Tem mais que 3, inclusive. Pode falar. O primeiro deles, que aconteceu recentemente, foi uma pessoa fez a declaração e deixou R$20.000 de fora do rendimento, achando que não aconteceria nada. E aí, essa pessoa passou um tempo, até que processou a declaração, a Receita Federal colocou lá na malha fina e pediu esclarecimentos. Porque lá constava um valor e ele tinha declarado outro. Sim. Então, foi uma questão que gerou bastante problema para ele, porque ele teve que retificar a declaração, teve que informar o valor correto e ainda gerou mais imposto a pagar do que ele já tinha. Então, provavelmente, isso não estava previsto no orçamento dele e que foi um susto. Sim. E essa questão de informar também os dependentes que têm renda. Muita gente coloca como dependente e não informa a renda. É uma das situações que mais causa malha fina também. E a questão de, por exemplo, cruzar informações de despesas médicas. Eu lancei uma despesa, geralmente são despesas de valores mais altos, mas eu não tenho documentação. E aí, quando a Receita vai cruzar a informação, vai pedir comprovantes e você não tem como fazer isso. Aí também gera um transtorno, vai precisar retificar, vai precisar tirar aquela despesa
E aí pode ser que você tenha também um valor de imposto que antes você não tinha. Sim. E lembrando que dependente a partir de 18 anos, é isso, né? Não, o dependente ele é desde que nasce. Não, a partir de 18, até 18 anos, desculpa, me expressei errado. Isso, até 18, até 21 anos, 21 desculpa. anos, tá. E se continua estudando e é dependente até 24. 20, olha, isso é uma informação importante. Então, eu posso informar na minha declaração de imposto de renda, filhos e dependentes, enfim, né? Até 21 anos, e posso fazer lá esse desconto. Qual que é o valor que desconta por dependente hoje? Te lembra? Eu não sei o valor exato, mas é 2.500 e pouquinho. É, eu me lembro que era isso, 2.500 e alguma coisa. E então, se ele continua estudando, mas ele não tem renda, é isso? Aí até 24 anos. Isso. Aí eu posso informar também e fazer o mesmo desconto. Sim. Isso aí é bastante esclarecedor. Agora são 13 horas e 41 minutos, Josi. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no nosso cafezinho. Hoje trazendo uma conversa bem prática aí sobre imposto de renda, sem complicação, mas sempre com a nossa responsabilidade e com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Fique com a gente que ainda tem mais. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa informam. Está chegando a FenaSoja dos 60 anos. A feira que conecta o agronegócio, empreendedorismo, gastronomia, diversos shows nacionais e culturais esperando por você. FenaSoja 2026, de 1º a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Rosa. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Ketem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan, Sulnet, Lactalis, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Alibem e Corsã. Nossa natureza, movimento Rio Grande. FenaSoja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 46 minutos. A gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje falando sobre uma conversa prática aí sobre imposto de renda, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios a contadora Josiane Segelka, que é sócia proprietária da Rapor Contabilidade Consultiva. Tu e a
Helena. Como é que é o nome? É Helena, que a Helena não quis vir no cafezinho, talvez um pouco tímida. Quero aproveitar e mandar um abraço pra Helena e dizer, Helena, venha da próxima vez, vai ser ótimo te receber e a gente ter essa conversa aí, tá bom? Bom, seguimos, agora a gente vai falar de PJ um pouco, vamos falar de organização antes e depois vamos falar um pouquinho da parte da PJ, porque assim, tem um comportamento comum que vocês devem perceber nas pessoas que acaba tendo esse sofrimento, né, na hora da declaração do imposto de renda. Tu falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas eu queria repetir para quem daqui a pouco tá ligando o rádio agora, Josi, e tá ouvindo aí, não, minha declaração não entreguei ainda. Qual que é o comportamento mais comum que tu vê as pessoas terem que acaba desesperando, trazendo sofrimento na hora de fazer a declaração? Que eu acredito que seja o de não guardar os comprovantes, como tu disse antes, né? Essa questão da organização dos documentos é a principal. Sim, que acaba pegando, né? Sim. Porque assim, chega na hora, tu não tem como adivinhar ou tentar lembrar o quanto que tu gastou, e até porque mesmo que tu lembre o valor, tu vai precisar do comprovante, né? Então, sem o comprovante não tem como fazer. E para as pessoas físicas, tem alguma questão que deve ser acompanhada ali mês a mês, que acabam ignorando, deixando? O que tu diria, assim, dentro desse sentido de organização, para as pessoas se atentarem daqui a pouco, tentar fazer esse ano para o ano que vem, quem for declarar ano que vem, né? Quem ganha mais de 5 mil. Tem alguma sugestão que tu deixe para essa galera aí que daqui a pouco esse ano tá agora ouvindo aqui, tá um pouco desesperado porque não pegou algum comprovante? Enfim, tem alguma dica que tu queira deixar para pessoa física antes da gente entrar na PJ? Essa questão da organização dos documentos, seja quando você for comprar ou vender um bem, é super importante. Nós tivemos dúvidas esse ano sobre como fazer esse ano para o ano que vem. Uhum. Então, tem pessoas que já ficam preocupadas com isso para saber como que vão declarar lá no ano seguinte. Então, é importante que vocês façam isso no decorrer do ano. Organizem os papéis, tenham documentação, porque na hora que precisar declarar, vai precisar de todas essas informações. E em notas fiscais, recibos, como nós já comentamos, tem que pedir logo que você vai na consulta com o profissional. Porque se você esqueceu, pode pedir depois, mas tem que ser dentro do ano. Sim, é importante, né? Tem que ser do ano corrente, né? Isso. A nota fiscal. Então, depois que pula o ano ali, já não dá mais para pegar. A questão dos documentos, Josi, se eu não tiver o documento físico, o online ele é tão válido quanto, né? Sim. Uma nota fiscal, enfim, que eu consiga... Ela foi emitida, mas eu não tenho ela, mas eu sei que tem lá online, eu consigo lá pegar aquele documento e ele vale tanto quanto, certo? Sim, da mesma forma. Não, beleza. Então, ainda tem essa questão do digital. Bom, vamos entrar agora na PJ um pouco, tá? Que eu acho que tem bastante dúvida dentro da PJ. Vamos começar pelos pequenos, vamos começar pelos MEIs, tá? Quem é MEI acha que está de fora do imposto de renda. Isso já é um erro, né? Como que funciona a questão da declaração do imposto de renda para os MEIs? Declara só do CNPJ, declara da pessoa física, onde que faz a declaração da pessoa jurídica? A questão do MEI tem duas situações. Ele precisa fazer a declaração anual do MEI, que é obrigatória, para informar quanto que foi o seu faturamento no ano. E a partir desse valor que a gente confere se ele vai precisar declarar na pessoa física. Uhum. Porque tem uma questão que tem uma parte do rendimento dele que tem uma isenção. E então, aplicando essa isenção, a gente consegue identificar se ele vai estar enquadrado para entregar a declaração da pessoa física ou não. Então, são duas declarações separadas. A declaração do MEI e a declaração da pessoa física. Então, tudo depende de quanto ele vendeu naquele ano, né? A declaração do imposto de renda do MEI, essa obrigatória que a Josi fala, é no portal do empreendedor, certo, Josi? Isso. Entra lá no portal do empreendedor, na verdade é super fácil de fazer a declaração do MEI lá no portal do empreendedor, independente do MEI ter tido vendas ou não, né, ele precisa fazer, nem que ele informe lá como zerado as suas vendas, é importante que ele faça essa declaração zerada ou não, para que exista essa informação lá. E aí, a partir dela, que vai se decidir, então, se vai fazer a declaração lá no site da Receita.
correto? Beleza. Então, do MEI a gente já tirou a dúvida, agora vamos entrar aí nos empresários, né? O empresário também tem que declarar como pessoa física, né? A pessoa jurídica faz a declaração também como pessoa física. Onde que acontece a confusão nessa questão da declaração do empresário em relação à declaração? Muitas pessoas perguntam, eu preciso fazer a declaração da pessoa jurídica e da pessoa física. E aí entra a nossa parte de dizer que a declaração da pessoa jurídica já é feita mensalmente na assessoria mensal. Uhum. Então, o que faz agora é só a declaração da pessoa física, que vai depender se esse empresário fez retirada de prolabore. Que o prolabore é o salário de quem trabalha na empresa. Então, dependendo do valor que ele retirou, a gente avalia se é necessária a declaração ou não. Sim. Aí a prolabore, distribuição de lucros, o que mais que entra enquanto... acho que é isso aí, né? Na pessoa jurídica é isso e aqueles outros critérios de bens e se teve mais vendas. Sim, aí tem que fazer também. Então, para o empresário que tem já, inclusive, essa assessoria contábil, tranquilo, ele já pode ficar tranquilo, que tem lá um escritório cuidando disso todos os meses. O que ele precisa ficar atento se esse prolabore, se esses rendimentos passaram de 35 mil. Isso. É isso. Aí ele vai precisar... Isso, e os rendimentos isentos, que é geralmente as retiradas que ele faz mensalmente além do prolabore, se for acima de 200 mil. Josi, agora tu falando uma coisa muito interessante, que é essa parte da assessoria contábil, né? Que é o que vocês fazem lá na empresa de vocês. Em que momento que tu entende que o empreendedor precisa parar de fazer tudo sozinho e buscar, então, um apoio contábil para lhe ajudar nessa parte? A partir do momento que ele não consegue mais dar conta sozinho. Hoje nós temos desde MEIs que não conseguem mais fazer todas as demandas sozinho, então nós já atendemos também os MEIs, mas geralmente é a partir do momento que ele precisa mudar para microempresa, que é um nível acima do MEI. Então, geralmente, esse tipo de empresa nem consegue fazer nada sozinho, porque tem que ter um contador responsável para assinar as declarações, para gerar todos os informes todos os meses. Então, é nesse momento que nós temos mais buscas dos empresários. Sim. E a gente... Claro que a gente tá sempre assim, a gente não quer pagar tanto imposto, né? A gente não gosta de pagar imposto. Eu entendo, na verdade, que o imposto, ele, se bem utilizado, se isso voltar para a sociedade, é uma coisa, né? Um dinheiro bem empregado, a gente pagaria sem problema, né? Porque retornando para a gente, de fato, em saúde, em educação e infraestrutura, é o que a gente desejaria. Mas a ideia de pagar menos imposto, principalmente quando o empresário é pequeno, ela é bem-vinda, né? Tem alguma forma legal, claro, né, de se planejar para conseguir pagar menos imposto? Sempre tem. O que a gente precisa cuidar é se a atividade que ele está executando, ela tem algum benefício. Se, por exemplo, nós conseguimos incluir algumas atividades que sejam também o que a empresa executa, que vai ter algum benefício na redução de impostos, e fazer um planejamento tributário para o ano, isso é muito importante, não importa o tamanho da empresa, tem que ser feito esse planejamento, porque pode acontecer no decorrer do ano de precisar parar e avaliar se aquele enquadramento ainda faz sentido para o momento da empresa. Então, é muito importante que o empresário tenha ciência disso, que ele precisa do planejamento e avaliar os seus números. Sim. O que sai mais caro hoje, Josi? É pagar o imposto errado ou tentar economizar sem orientação? Com certeza é pagar o imposto errado. Sim. Porque, claro que hoje, fazendo uma análise, a gente consegue restituição de valores que foram pagos a mais, mas sempre para devolver demora mais do que para pagar. Sim. Então, é interessante fazer esse planejamento para não pagar o imposto errado. E para isso, geralmente, precisa da ajuda profissional. Sim. Josi, para a gente fechar, então, de forma prática o nosso cafezinho de hoje, tem alguma regra de ouro aí para pessoa física e principalmente para a empresa, para a gente não ter problema no imposto de renda? A palavra principal é organização, como nós comentamos aqui no decorrer. E a partir disso, você já consegue ter uma noção de como fazer da maneira mais correta possível.
porque a organização ela vai te dar clareza na hora de fazer todas as suas declarações. Sim, acompanhar, né? Acompanhar a sua vida. Sabe que na segunda-feira a gente esteve aqui com o Sicredi e a gente estava falando de educação financeira. De certa forma, essa nossa quarta, que as quartas-feiras a gente sempre fala de educação aqui no cafezinho. De certa forma, essa nossa quarta-feira está sendo uma continuação da segunda-feira, que fala de educação financeira e organização, né? Porque se a gente não faz dessa forma, a gente não consegue, na hora ali, conseguir prestar contas e entregar da melhor forma. Então, acho que organização é uma coisa que vem ao encontro dessa pauta. Quando a gente fala de dinheiro, organização é uma palavra importante, né? Sim. Josi, quero te agradecer demais, né? Foi muito bom te rever. Foi muito bom conversar contigo. Quero agradecer aí pelas dúvidas. Não sei se tem mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que daqui a pouco vale tu reforçar para os ouvintes. Por favor, eu vou te passar a palavra para te falar e para te se despedir aí da nossa audiência. Tem uma questão que eu até tinha colocado para comentar, que é sobre pessoas que não estão na obrigatoriedade de entregar a declaração, mas tiveram um imposto retido, que é o imposto que você pagou na folha de pagamento no decorrer do ano. Muitas vezes vale a pena entregar a declaração para receber esse dinheiro de volta. Boa. Então, esse ano nós tivemos uma atualização da Receita, que é o chamado cashback, que ela vai devolver automático o valor que foi retido lá, a partir até R$1.000. Então, se a pessoa não entregou a declaração e teve imposto retido até R$1.000, a Receita vai devolver automático. Mais do que isso, e a pessoa não estando obrigada, ela pode entregar a declaração para receber essa restituição. Então, hoje nós vemos muitas pessoas que simplesmente não entregam a declaração porque não estavam na obrigatoriedade e esse dinheiro acaba ficando lá para eles. Então, é uma coisa bem interessante que tem que avaliar também dessas pessoas que não são obrigadas a declarar. Outra coisa que eu me lembrei agora, depois que tu começou a falar, como é que funciona a questão do PIX na declaração de recursos recebidos através de PIX? Mesma coisa. Para rendimentos? Enfim, se eu não tenho isso comprovado lá no meu Olerite, enfim. Mas como é que fica essa questão de recurso recebido através de PIX? Isso eu informo também? Como é que entra isso lá? Geralmente a gente tem que avaliar de onde veio esse PIX, porque a Receita Federal ela não tributa o PIX recebido de movimentações na tua conta bancária. Por exemplo, tem que ter uma origem. Se foi um serviço que você prestou, tem que justificar de onde veio. Se foi um PIX de recebimento de salário, então isso já vai estar lá no informe de rendimentos. Mas a operação com o PIX não justifica pagar o imposto. Tá tem ótimo. que ver de onde vem a origem desse dinheiro. Perfeito. Bom, Josi, muito obrigada. Quero deixar aqui o cafezinho à tua disposição. Quando tiver alguma pauta importante também, a gente está aí, né, de portas abertas para receber, para conversar. Acho que esse tipo de pauta, ela às vezes, a gente evita, né? A gente vai evitando até que em certo momento agora, então, até o dia 29 de maio, aí a gente tem que conversar com o Leão, né? Então, eu te agradeço demais a tua presença e as tuas palavras, as tuas respostas. Agora são 13h59, hoje a gente falou de imposto, mas no fundo a gente falou de organização, porque imposto de renda não começa no prazo de entrega, ele começa nas escolhas do dia a dia, na forma como a gente registra, organiza e entende o próprio dinheiro. E quanto isso está claro, o problema, então, do que era antes problema, ele vira processo e tá tudo certo. Nosso agradecimento aqui aos parceiros do Cafezinho Missioneiro Sicredi, a ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia, Hematologia das Missões, Ikigai, Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, FenaSoja 2026, Nosso Ouro Vem do Campo, Tenondé, Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e a Corsã, nosso parceiro, todos juntos contra os vilões de esgoto, reforçando que assim como na organização financeira, o cuidado diário evita problemas maiores lá na frente. Um ótimo dia a todos e até amanhã com mais Cafezinho Missioneiro. Tchau, tchau!